E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, estamos tendo uma semana movimentadíssima. Ontem tivemos a apresentação do relatório. Quero comentar algumas coisas com vocês, já é o primeiro tema do vídeo de hoje. Quero também falar um pouco sobre a direita, algumas coisas que estão acontecendo no parlamento 2024, enfim, muita coisa pra gente começar. Depois quero falar com vocês sobre economia e a PEC do rombo, algumas coisas que estão acontecendo. Parece que o mercado está começando a reagir com certa preocupação do que pode vir por aí. E parece que essa PEC não está se resumindo a falar sobre assistência social, como parte do consórcio está vendendo. Ainda quero falar nesse âmbito sobre um vídeo que rolou aí do Renan Calheiros, bem interessante, onde ele fala do orçamento secreto e como no final do dia foi utilizado para causar problemas para Bolsonaro, tirar poderes do presidente e agora tem que desaparecer. Depois vamos falar da turminha da esquerda, estava ontem reunido em Brasília, falar das novas composições, união de forças, os partidos que podem vir a compor a base da turminha. E quero falar de números, mostrar algumas coisinhas, falar sobre a eleição da presidência da Câmara principalmente. Depois falar sobre o ódio do bem e todo o amor que a esquerda, compartilha nas redes sociais. Depois quero falar sobre o COP, algumas coisas que foram discutidas lá, falar sobre essa pauta ambiental no Brasil, saíram algumas coisas. Quero falar também sobre um senador em específico, achei uma coisa interessante do que ele falou. E se der tempo, falaremos de mais algumas notícias internacionais. E pra gente começar, antes de tudo, quero só mostrar um vídeo pra vocês porque eu achei interessante o início, onde o jornalista chama o Geraldo Alckmin de presidente. Ele fala o seguinte, ó. Presidente, uma pergunta aqui. Amanhã deve sair esse relatório esperado das Forças Armadas sobre as urnas, né? O senhor tem alguma expectativa em relação a isso? Como é que vocês estão aguardando esse relatório? Não tenho nenhuma dúvida disso. É o Poder Judiciário que tem uma... Pode estar baixo, mas o Alckmin fala que ele não tem nenhuma informação. Quem cuida disso é o Poder Judiciário e ele se sai da conversa, tá? As pessoas queriam saber, e aí, o que será que vai acontecer? O que será que vai rolar? Quais são as principais discussões em torno desse tema? E aí, acredite se quiser, quem fez um certo resumo e até falou assim dos principais pontos foi a turma do Jornal Nacional, para surpresa aí de muita gente. Vamos ouvir aqui o senhor William Bonner. O Ministério da Defesa entregou hoje ao Tribunal Superior Eleitoral o relatório que fez do Sistema Eletrônico de Votação. No documento, o Ministério informa que não investigou crimes eleitorais e pede ao TSE que analise dois pontos. O primeiro é que, segundo o relatório, o acesso à rede durante a compilação do código-fonte e consequente geração dos programas, os códigos binários, pode configurar risco à segurança do processo. O segundo ponto se refere aos testes de funcionalidade, realizados por meio do teste de integridade e do projeto piloto com biometria. Segundo o documento, não é possível afirmar que o sistema eletrônico de votação está isento da influência de um eventual código malicioso que possa alterar o seu funcionamento. O Ministério pediu que a Corte atenda à sugestão dos técnicos militares de realizar uma investigação técnica para melhor conhecimento da compilação do código-fonte e de seus possíveis efeitos, e de promover a análise minuciosa dos códigos que efetivamente foram executados nas urnas eletrônicas. Esses dois pontos contrariam frontalmente as conclusões das demais entidades fiscalizadoras, como o Tribunal de Contas da União e a Ordem dos Advogados do Brasil, que atestaram que o processo eleitoral é seguro e imune a qualquer vício. Aí um pequeno resumo aí do turma do Jornal Nacional. E, gente, para falar sobre tudo isso daí, até trazer aqui, já deixar aqui nesse vídeo aqui do Heinz. Após ser divulgado aí o relatório, dá para notar, várias pessoas se disseram decepcionadas, chateadas, esperavam que tivesse algo maior, diversos outros pontos. Cheguei a comentar ontem no Twitter, e eu vinha mantendo certa ponderação em alguns temas, porque olhando assim, juntando também o que você acaba escutando, né, uma coisa ou outra, eu não conseguia ver, pessoal. Por mais... Cara, eu acho que eu não preciso provar qual lado eu estava torcendo para vencer essa eleição. Acho que eu não preciso provar isso daqui, né? Hoje é o episódio 1112, eu acho, 13, 14, algo assim do gênero.
Cara, são mais de 1.100 vídeos conversando aqui com vocês. Essa grande expectativa que foi gerada dentro da direita, eu até falei no Twitter, não é o relatório que decepcionou, foram pessoas que de forma proposital inflaram o cenário. Pessoas que de forma proposital estavam muito felizes, contentes, sorridentes por causa do engajamento que está dando, pelos views que está dando, por diversas coisas. Nos últimos dias eu estou comentando, pessoal, acho que a direita não deveria ficar monotemática. Pô, vamos discutir aqui esses assuntos. Sei que são prioridade, as pessoas estão extremamente preocupadas, mas não dá para só ficar olhando isso daqui. Você vê a própria questão da PEC, ela vai sendo debatida. Quem está aí se movendo alguma coisa para ver sobre a questão aí do PEC do rombo são os parlamentares do dito Centrão. Quem está pressionando a imprensa o tempo todo é aquele Carlos Portinho, que é o líder do governo lá no Senado. Inclusive é do PL do Rio de Janeiro. E os nossos deputados da base, até eles agora tomaram até uma iniciativa, que eu acho que é importante no quesito aí desse tema que vem afligindo aí a direita como um todo. Não é só isso daí, né? Também questões que envolvem a liberdade de expressão, né? A questão da censura nas redes sociais. Mas o que estava acontecendo, assim, numa boa, gente, eu acho que era muito previsível o conteúdo do relatório. Tem algumas coisas importantes, como ele fala, pô, tem isso daqui, tem aquilo outro, não vê como um sistema, assim, vê como um sistema que pode melhorar, que pode ter melhorias. Isso acho que é o natural em qualquer sistema eletrônico, todo sistema eletrônico pode ser proposto melhorias. Teve já, inclusive, a resposta do judiciário que falou, beleza, vamos dar uma olhada. Os próximos coisas, etc, pode ter mais algum desdobramento, alguma coisa assim, pode, mas eu realmente acho, gente, que assim, alguns clamores que estão sendo levantados, eu não tô deixando às vezes de falar de algumas coisas, você está com medo disso, você está com medo daquilo outro. Cara, não é bem isso. Obviamente tem alguns temas que são extremamente polêmicos, que tá basicamente banido você comentar sobre eles. Mas eu acho que às vezes a expectativa que as pessoas criam em torno de uma certa questão, às vezes é muito artificial. E tem diversas coisas importantes acontecendo neste momento. Eu estava falando esses dias, pessoal, cadê os nossos deputados na COP27? É um assunto importantíssimo. É um assunto que pode impactar toda a economia brasileira. O agronegócio, a indústria, o comerciante, até o cidadão comum que tem um carro, às vezes o preço da gasolina pode encarecer por causa das emissões de carbono. Mas voltando aqui para essa questão do relatório, o Heinz lá no Senado, ele fala o seguinte, o relatório apresentado pelo Ministério da Defesa aponta que o sistema pode melhorar diante de um processo eleitoral, né, bem confuso, diversas coisas. Ele diz, eu protocolei com o apoio de outros 14 senadores o pedido de investigação junto ao Ministério Público Federal. Então tomou uma iniciativa. Ele vem ao Twitter não para reclamar, chorar, mas ele vem para comunicar algo que já foi feito. Eu acho que esse é o tipo de comportamento que nós precisamos exigir dos nossos deputados. A Bia Kicis, ela conta aqui, e não foi ela sozinha, os nomes que a priori estão junto com ela nessa iniciativa é a Bia, o Júnior Amaral, o Coronel Tadeu, Carlos Jordi, Osmar Terra, o Sanderson, o Luiz Felipe, a Cristo Nieto, João Campos, Joaquim Passarinho, Neucimar Fraga e Giovanni Cherini. Ontem comentamos sobre o Lazier Martins, que adentrou com o PDL lá no Senado. Agora foi a vez dos nossos deputados na Câmara. Muito mais importante do que demonstrar as suas insatisfações é demonstrar ação. E a Bia depois fala que vai trabalhar aí agora para ver se consegue a aprovação desse PDL, para tentar assustar aí essas últimas normas que foram colocadas, que dão às vezes uns poderes, né, muito poderosos para alguns setores, tomam algumas decisões que vêm sendo bastante contestadas, principalmente pela direita. Parte da imprensa sabe como é um consórcio, né? Então é difícil comentar sobre isso. Mas, assim, quando eu vejo algumas insatisfações, até a questão do não ser monotemático, eu acho que as pessoas elas poderiam colocar, queremos isso daqui, mas também queremos isso daqui. Eu acho que esse sentimento das ruas, ele é muito amplo. Não é apenas uma única insatisfação. Eu acho que as pessoas elas estão insatisfeitas com diversas coisas. Mas diversas coisas. O tratamento que foi recebido ao longo dos últimos 4 anos. Algumas decisões ao longo dos últimos 4 anos. O que foi feito contra a direita como um todo nos últimos 4 anos. A própria questão da corrida eleitoral, muita gente questionou diversos pontos, que eu acho que
Assim, pô, o tratamento que os candidatos receberam em diversos momentos. Então, assim, foi uma parada meio chata. Então, acho que tem diversas coisas que levaram essas pessoas à insatisfação. E nesse momento, sei lá, só pra também não ficar só na crítica, mas também ficar na proposição, foi até uma coisa que eu falei no vídeo de ontem. Imagine se a turma também tivesse propondo, mandasse um aceno das ruas sobre a necessidade da direita se agrupar, jogar compacto, a criação de um consórcio para contrapor o consórcio Nordeste. Não é para jogar contra o Brasil, não, jogar pro Brasil, mas tentar unificar algumas políticas públicas, sabe? Não tem essas reuniões que tem esses acordos bilaterais. Vamos fazer acordos bilaterais entre os estados, até estados vizinhos. Vai ter um multilateralismo nacional. Os estados se unindo, né, em torno de uma espécie realmente de um consórcio. Tentar pegar também esse clamor popular e falar, cara, tem coisas aí que foram feitas ao longo desses 4 anos que a gente não quer ver se perder. O mesmo exemplo do vídeo de ontem, as questões aí, esse realmente eu não quero ver se perder. O trabalho feito na CEALF, a Secretaria de Alfabetização, mandar esse recado, tentar passar uma mensagem para os governadores eleitos. Eles foram eleitos em alianças? Sim, foram. Vai ter um cargo ou TT nomeado exatamente para honrar esses acordos? Com certeza. Mas pode mandar um aceno, pode dar uma fiscalizada. Então, assim, são diversos temas que eles estão desaparecendo das redes sociais. E pelo contrário, gente, eu vi a direita compartilhar print fake de jornalista, fazer vídeo sobre isso, vídeo sobre um print fake claramente fake, a letra em negrito, mensagem apagada em cima do número, foto de jornalista cortada pela metade, depois disse que não tinha foto. Cara, é chato. Aí, passaram o final de semana perguntando se o Lula, como é que o Lula tá, isso, aquilo, outro. Cara, o Lula tá lá, tá rodando. Olha o tempo que ficou perdendo em assuntos que não constroem, não são propositivos. No momento que a gente tem que olhar, cara, vamos pegar aqui os acertos, vamos tentar conservar isso daqui, tentar colocar nas nossas bases, começar a criar sabe, um certo comunicação, clamor em torno desses governadores eleitos, falar com a base já. Não tô falando para abandonar um tema, mas não ficar monotemático, por mais importante que seja um determinado tema, tem muita coisa sendo discutida. É a minha concepção. Eu odeio perder, eu fico puto da vida. Sabe, eu falo para as pessoas, cara, eu tô cansado de perder. Cansado de perder. E ainda quando eu vejo gente... Nossa, eu não tenho roupa pra... Nossa, eu bati não sei quantos mil seguidores, eu não tenho roupa pra isso. Não, agora... Cara, o que a galera acaba escutando é que são coisas assim asquerosas que eu falo... O povo não tem respeito nenhum, sabe? É basicamente manda o povo pra rua, no bem bom de suas casas, e etc. Você acha que você não deve lembrar de nenhuma manifestação que teve, passeata, ao longo de todo o governo, que eu falei, pessoal, sei lá, tomem as ruas. Eu até parto do pressuposto seguinte, como eu não estou em condições de ir para as ruas, eu não incentivo ninguém a ir. Mas é direita. Tem algumas coisas que estão acontecendo que eu acho que é momento também de já pensar sobre isso. Cara, tem um clamor gigante aí na direita. Você vê assim uma energia real de colocar suas pautas, de apresentar suas queixas. O Leonardo Dias, ele é vereador em Maceió, Nordeste. Independente do que ocorra nos próximos dias, precisamos aprender que não se faz política sem base. Precisamos de lideranças em cada município, cada bairro, povoados. Pessoal, olha a quantidade de pessoas que estão se unindo em diversas cidades do país. Imagine se essas pessoas conseguissem se manter unidas, não só agora, mas depois. Não só visando protestos, manifestações, mas também fechando assim, pô, o cara formou uma base, discutir aqui sobre temas. Porque aquelas pessoas que estão se reunindo naquela determinada cidade, além da preocupação com o Brasil, elas sabem dos problemas da sua cidade. Cada cidade tem suas peculiaridades, dos seus bairros, os conjuntos, etc. Imagina essa galera, cara, começa a conversar, daqui a pouco sai uma entidade, um CNPJzinho. Tudo ali, tem, sei lá, 300, 500 pessoas, 1000 pessoas, tudo voluntário. Não é possível que não vai ter um escopo mínimo que funcione assim. Não, a gente consegue botar um negócio de pé. Aí começa a aparecer alguma demanda que é importante, essa turma conversa, vamos levar pro vereador, vamos levar na prefeitura, ó,
vai ter a discussão aqui sobre, sei lá, um projeto de lei aqui na cidade, isso, vamos cobrar o prefeito, e não vai cobrar como cidadão comum, vai cobrar como uma entidade. Todo esse sentimento, ele pode ser melhor aproveitado. Eu não tô falando de momento nenhum assim, vocês estão errados nas suas queixas, não é pra fazer isso, não é pra fazer aquilo outro. Mas eu tô falando, às vezes fica travado numa coisa e... Enfim. Eleger milhares de vereadores e prefeitos, ocupar rádios, igrejas, jornais, faculdades. O básico é fazer base. Tentem pegar também esse sentimento que tá nas suas e transformar isso numa base. Base realmente a longo prazo. Isso é importantíssimo, gente. Importantíssimo. A direita, assim, ela, aos trancos e barrancos, ela vem conseguindo se organizar. Isso daí era assim, não tinha como se pensar em algo assim daqui a, sei lá, 10 anos atrás. Um comentário, até para vocês verem também que temos problemas que nós enfrentamos no Brasil, mas não é só aqui, é no mundo inteiro, pelo menos em outros países, nos Estados Unidos, aqui na Austrália também é a mesma coisa. Os jovens eleitores estão quebrando 3-1 para os democratas. Assim, a cada 4 votos, 3 vão para os democratas e 1 vai para os republicanos. Esse é o eleitorado jovem. A mesma coisa muito similar aconteceu no Brasil. Nenhuma geração foi tão progressista ou politicamente engajada na história americana. Uma olhada no que a participação dos jovens nas eleições nos trouxe. E ela começa a listar várias coisas. Sobre isso daqui, vocês verem até um exemplo, porque algo bem similar também ocorreu no Brasil, quando a gente olha principalmente para o PSOL. Quem é Maxwell Frost? O primeiro jovem da geração Z a se tornar deputado nos Estados Unidos. 25 anos, idade mínima para se candidatar. A campanha dele foi focada no controle de ferramentas para você se defender e mudanças climáticas. Suas pautas. As pautas da juventude estão muito preocupada com o clima, etc. Também falou de saúde, direito ao meu corpo, minhas regras. Quando você pega no Brasil, isso aqui saiu hoje de manhã no Globo. Políticos de esquerda com grande votação têm dificuldade para atingir eleitores mais pobres. E são aqueles políticos de esquerda extremamente politizados naquelas pautas woke identitárias. A matéria cita vários. E essa turma foi eleita com voto das pessoas dos bairros mais ricos e das grandes cidades do Brasil. As pessoas comuns, principalmente o interiorano, ele é um cara mais conservador. Essas pautas aí, elas estão nas grandes cidades. A direita tem que continuar trabalhando para manter a sua base, principalmente no interior, e começar a se expandir em outros locais. É começar a pensar até 2024, cara, e aí? Como é que a gente vai conseguir expandir? Falar com jovem, pele jovem, algo assim do gênero. E o Nordeste? Sei lá, um PL Nordeste, só focado. Tentar avançar mais, levar discussão para o pessoal ver, pontuar os problemas, mostrar as diferenças. E você ainda vê como a turma da esquerda é. Eles realmente trabalham o tempo inteiro. O tempo inteiro. Você às vezes não vê, tem muito deputado da direita que está reclamando. Mas o da esquerda está realmente trabalhando. A Assembleia Buff fala, acabamos de barrar uma homenagem à ex-ministra Damares. Bolsonarista tentaram emplacar seu nome em uma premiação como defensora dos direitos das mulheres. Seria absurdo conceder tal título à principal representante da política anti-mulher de Bolsonaro. Essa turma aqui é absurdo. Mas vamos continuar. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Vamos falar questões econômicas. Fiquei muito surpreso com esse vídeo aqui do Renan Calheiros. Não porque fosse um assunto que parece estranho, mas porque ele assume assim publicamente algo que muita gente já comentava. Renan fala o seguinte: se o Lula não acabar com o orçamento secreto, sinceramente, não é isso que eu desejo, mas o orçamento secreto vai acabar com ele. Porque é impraticável você conviver na presidência da República com orçamento secreto. O Bolsonaro deixou de ser presidente a partir do momento em que adotou o orçamento secreto, né? Porque você retira a competência e as prerrogativas do governo, você transfere o endereço para os pedidos dos entes da federação para o Congresso Nacional e o presidente da República não tem função. Tá vendo, né?
Vai acabar com ele, etc. Então, dizer que o orçamento secreto é uma ferramenta que tira poderes do presidente da República. E aí, olha só. Vamos ser sincerão aqui. Alguma PEC vai passar. Alguma coisa tem que passar. Até porque Bolsonaro já tinha dito que o auxílio de 600 ia continuar. Tinha uma coisinha aqui, uma coisa outra. Então, isso mesmo estava precificado aí no âmbito do legislativo. Mas não é porque algumas conversas sobre esses assuntos já estavam na mesa que significa que dá para passar um cheque em branco ou um cheque aí de 200 bilhões, que é o que está sendo discutido. A gente viu que ao longo desses 4 anos, o governo Bolsonaro encontrou algumas medidas interessantes, várias vezes, que não só dependia de uma PEC para ser aprovada. Mas enfim, o perfil do Twitter, chamado Teco, fala o seguinte: é inacreditável negociar uma PEC desse tamanho, ou seja, 200 bilhões, sem ministro. Cara, é ele que tem que fazer isso. Por quê? Porque o ministro tem que vir para começar a dar diretrizes, você saber para que lado vai caminhar a economia brasileira. Você fala, não, isso aqui faz sentido, não faz sentido. O pessoal tá esculhambando, tá passando do ponto. Você tem, né, alguma ideia. O Carlos Portinho fala, obrigado, Teco. Tenho dito e repetido sempre quando me perguntam sobre a PEC picanha. Para mim, a PEC do rombo. Quem avaliza? Sem ministro, sem conversa. Assim, o PT vai fritar o Alckmin na largada, vai vendo. Esperando algum diálogo e que venha com o mínimo aval. Não haverá cheque em branco. Quem está fazendo aí uma certa oposição, até o momento que eu venho observando nas redes, são esse tipo de deputados. Até não coloquei aqui, mas aqui também o Marcel Van Hatten também está falando, ó, estamos trabalhando na derrubada dessa PEC. Não acho que tem que ser derrubada por um todo, etc. Alguma coisa vai passar, isso meio que gera óbvio. Só que, ainda falando notícia do Alckmin, Pacheco garante que PEC do rombo vai tramitar em tempo recorde. Rombo pode chegar a 175 bilhões. Aí o Pacheco reforçou a necessidade do próximo governo ter uma folga orçamentária para adotar ações, principalmente na área social. Temos que ajudar realmente o mais pobre. A grande pergunta que fica é o seguinte, beleza, você coloca aí vários e vários auxílios, e isso e aquilo outro, e a economia? Vai aguentar? Vai ter que ter depois, quem sabe, uma contrapartida fiscal, né? Um novo tributo. Como é que o mundo reage? Como é que o mercado reage? É meio complicado, né? A gente já viu no ano passado que as coisas não são tão simples. Mas o Pacheco tá aí, tá empolgadão. Houve também uma conversa reservada de 20 minutos entre Pacheco e o presidente eleito, o Lula. Segundo apurou o antagonista, Pacheco vai usar 2 PECs, 170 e 175, que já estão em tramitação no Senado, para não ter que passar por algumas comissões. As 2 versam sobre autorização de gastos para além do teto, mas em ações específicas da área social. E aí, olha só, por mais que esteja se falando em ação social, e é por isso que tem que estar em cima, Alckmin define que o orçamento da lei Aldir Blanc entrará na PEC do rombo. Ué. Aldir Blanc. Só faltou colocar Rouanet no meio também. Aí, né? Aí tá começando a ficar complicado. O orçamento da Aldir Blanc 2 não entrou na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023 após medida provisória de Bolsonaro. Opa, peraí, pô. Peraí. E agora tá aí. Qual a participação disso aí no rombo? Será que isso aqui é realmente extremamente importante neste momento? Então, é por causa disso daí que a turma tem que falar, tem que comentar, tem que expor o que é. Porque no que depender do consórcio, vão falar que não, é para ajudar os mais pobres, que é isso, que é aquilo outro. Mas se tem uma coisa que político brasileiro é especialista, tem até palavra para isso. São jabutis. Olha o jabuti. Olha o jabuti. Vamos continuar. Essa matéria diz muito sobre a PEC do rombo. Lula volta a Brasília com um discurso de esquerda. Exaltado, o presidente eleito contra-ataca as pressões de quem quer conter o gasto público. E é o que o Vinícius Torres Freire, que é jornalista, secretário de redação da Folha, mestre em administração pública por Harvard. Aí ele fala o seguinte, a matéria é maior, mas eu até trouxe o discurso completo para a gente analisar. Lula parecia exaltado, como se farto de ouvir que não pode gastar. Tá, como é que eu não posso gastar? Vou gastar. No discurso, na verdade, a entrevista, disse que muito gasto, na verdade, é investimento.
que é preciso pagar a dívida social de 500 anos e que não faz sentido guardar para pagar juros aos banqueiros. Cara, assim, tem que pagar, né? Você tem uma dívida, você tem que pagar, você não pode dar calote. Isso aí, moratório é complicado. A transição do que disse segue mais abaixo. O governo mal começou a ser montado e sabe-se lá o que Lula vai decidir fazer, especialmente no programa econômico, porque até agora não tem o nome do ministro. Pode vir acertar ponteiros e afinar ideias com seu futuro ministro da Fazenda, mas o presidente é Lula e seu governo, por hora, é ele apenas. Com o primeiro discurso de Brasília, parece dizer a quem virá que não está com muita paciência para essa conversa de austeridade. A esquerda fala que a austeridade, na verdade, é austericídio, que essa conversa acaba por destruir o país. E aí, o Vinícius aparentemente conversou com 3 empresários e relatou. Um executivo de banco, que se dizia otimista na semana passada, mandou uma mensagem. Por hora, estou vendendo o otimismo da semana passada, né? E estou vendendo na baixa, que tá difícil. Um outro mandou um trecho do vídeo com o discurso de Lula com a legenda seca. Dureza. Um terceiro disse que Mercadante parece ter mais influência do que se pensava. Acharam que iriam ter técnicos. Não, técnicos é governo Bolsonaro, né? Ficaram mal acostumados. Se esqueceram do passado recente brasileiro. A memória do brasileiro é demais. O discurso na íntegra é esse daqui, ó. Vou tomar posse no dia 1º. Se depender de mim, dia 2, a gente já está colocando obra para funcionar porque nós precisamos gerar emprego, distribuir renda e fazer esse país voltar a crescer. Nós não podemos ficar chorando, sabe, vai gastar. Eu quero dizer o seguinte, muita coisa que as pessoas falam que é gasto, eu acho que é investimento. A saúde é investimento? Por que investir uma pessoa para ela não ficar doente é investimento? Farmácia popular é investimento para cuidar da vida das pessoas? Investir na educação não é gasto, é investimento? Aí ele vem agora e fala o seguinte, então precisamos mudar algumas nomenclaturas, porque tudo que a gente quer fazer é gasto, é gasto, é gasto. Para quê? Para guardar dinheiro para pagar juros aos bancos? Não vai pagar os juros não. Precisamos ter, levar em conta uma dívida social. Temos uma dívida social histórica de 500 anos com o povo pobre e nós, como já fizemos uma vez, vamos tentar começar a pagá-la. Tentar, imagina. Não sei se pagaremos toda, mas vamos começar a pagar. A dívida histórica, não com os bancos, dívida pública. Acho que isso vai dar errado. Quarteto de Lula para a economia na transição tem ideias divergentes, mas que são complementares, segundo Alckmin. E quem apareceu e está cada vez mais parecendo que não é um governo Lula 3, mas um Dilma 3, é o Guido Mantega. Mantega não está no grupo econômico, mas será chamado pela experiência. Vai virar um governo Dilma 3. A economia brasileira deve desacelerar após eleições, dizem analistas. Eles vão tentar colocar alta de juros, isso, aquilo, outro, etc, blá, blá, blá. Mas, sabe, vendo a boa vontade do consórcio, fica parecendo que eles já estão tentando criar uma desculpa. Se a turma da esquerda não conseguir entregar, se a turma da esquerda quebrar o país, não, é desculpa, né? Não, realmente, a culpa é de Bolsonaro. A culpa é da extrema-direita brasileira que destruiu o país. Toda aquela conversa mole de sempre. Aí você vê as notícias no âmbito da economia que estão se repetindo. Não é notícia antiga. Não, isso aqui a gente viu no vídeo ontem. É, mas isso aqui é nova. Isso aqui saiu ontem de tarde, depois do vídeo. A bolsa segue no mesmo ritmo. Ibovespa hoje, índice sofre queda de quase 2%. Opera em menos 2,22%. Está lá no pregão, né? O Ibovespa reflete o desempenho do mercado de ações no Brasil e, por consequência, a saúde econômica do país, assim, tendo impacto direto na vida dos brasileiros. O crescimento pode significar um aumento da confiança na economia. Se o crescimento significa um aumento de confiança, a queda pode também significar a perca de confiança na economia. E um estímulo aos investimentos das empresas e a geração de empregos, ou seja, quando sobe. Então, quando cai, é um estímulo ao não investimento e ao desemprego. Só as manchetes.
Rombo de até 310 bilhões no governo Lula acende alerta no mercado. Analistas calculam possível tamanho da PEC do orçamento. Olha, todo hora um nome bonito para não chamar de PEC do rombo. E mandam um recado ao presidente eleito. A boa vontade do consórcio é sensacional. Se fosse Bolsonaro propondo isso, é capaz de estar preso. Gasto extrateto sem prazo determinado podem estressar o mercado. Elaboração de uma PEC para viabilizar gastos sociais por tempo determinado pode minar a confiança e credibilidade do governo eleito. Aí imagina toda essa turma que já está colocando a pressão, e uma pressão que pode vir a funcionar. Às vezes eles não sabem que não é só o gasto social, é a Aldir Blanc, que já acabou de falar. A Aldir Blanc está no pacote. Tá apostando em Auxílio Brasil, vai levar o Aldir Blanc. Será que a turma concorda? Será que isso é um gasto social para esse momento? Para realmente ter uma retomada econômica, manter, né, a austeridade fiscal? Temos que levantar alguns tópicos. Temos que fazer esse assunto. Um assunto aí que está sendo meio que deixado de lado. Procura por imigração aumenta até 15 vezes após vitória de Lula. Essa matéria aqui ela foi compartilhada por muita gente da esquerda falando, olha, os fascistas estão indo embora e eles são tão burros que eles estão procurando países governados pela esquerda, como Estados Unidos, como Portugal. Mas não adianta você explicar que, por mais que os países estejam sendo governados pela esquerda, assim, o Brasil está num patamar bem diferente. Enfim, olha o que a matéria diz. O resultado da eleição presidencial de domingo provocou agitação nas agências e consultorias de imigração para fora do Brasil. Já tinha tido a matéria da Veja no dia seguinte falando que a procura tinha aumentado em 600%. Após as eleições, percebemos uma vontade mais acentuada do que vinha acontecendo, afirma Lucas Lima, especialista em mobilidade internacional da Aquila Global Group. Foi um boom. Recebemos ligações e mensagens pela madrugada após os resultados. Foi um movimento maior que em 2018, que foi a eleição passada. E olha qual é o perfil dessas pessoas. Em 2018, a turma que queria deixar o país com medo de Bolsonaro eram grupos de minorias, mulheres, profissionais como professores que se viam ameaçados. Já neste ano, após a eleição, a característica mudou. Houve muita procura por parte de empresários, proprietários de terras, pessoas ligadas ao agronegócio e herdeiros buscando vistos e cidadania europeia. Isso aqui não é bom, gente. Pessoas que realmente têm capital, empresários, geram empregos. É a turma que gera emprego preocupada em ficar no Brasil. É a turma que está preocupada. Aí depois vai embora, vão culpar quem? E a turma da esquerda está celebrando. Isso aí, tem que ir embora mesmo. Em paralelo, a questão de sair do país, dolarização. Um serviço muito procurado, além da imigração, é a conversão do patrimônio da família em dólar. Empresários de direita têm procurado essa dolarização após a eleição de Lula. Sem nem o que falar sobre isso. E aí? E aí? E aí, pessoal? O pessoal não tá botando fé na economia. E a turma tá até de brincadeira. Eu acho que esse governo ele vai sofrer redução. Pode começar com o pé direito, voando a 1000, fazendo, acontecendo, dando cambalhota. Mas olhando o passado, olhando a turma que tá aí, a mesma turma de sempre, né? Sessão da tarde. Na sessão da tarde não, vale a pena ver de novo. E o final já é meio que conhecido. E vamos falar deles, da turminha. PSD vai apoiar Lula e quer indicar 2 ministros. 2. Guloso, o Kassab. Ideia é que as bancadas na Câmara e no Senado aprendem sugestões de políticos para apoiarem o petista durante a campanha. Carlos Favaro e Marcelo Ramos integram a lista. E aí um ministro seria indicado pelos deputados do PSD e um ministro seria indicado pelos senadores do PSD. Renato fala, o PSD só possui a vice-governança do maior estado do Brasil porque o cabeça de chapa era o candidato do Jair Bolsonaro, Tarcísio. E no primeiro segundo de jogo, o Kassab trai a chapa. Quantas secretarias o partido vai ter em São Paulo? É um assunto que tem que discutir, tem que cobrar. O Zé exclamou das ruas.
Fazer com que os nossos representantes realmente joguem fechados. Não, pera aí, pô, a gente vai fechar aqui, vamos ser uma resistência. O estado de São Paulo gerou muito problema para Bolsonaro na gestão do João Dória. A gente não pode pensar que tudo no Brasil está nas mãos do presidente. Eu acho que isso foi uma grande lição que vimos aí com o Bolsonaro. Aí eu fui lá dar uma olhada na matéria, né, e falei exatamente sobre isso. A ideia é que um nome seja escolhido pela bancada do partido na Câmara, outro no Senado. O Favaro, um dos porta-vozes da campanha do agronegócio, é um dos cotados para ser, ele quer ser ministro da Agricultura. Omar Aziz pode ser ministro. Omar Aziz. Alexandre Silveira. Meu Deus do céu. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, presente ao jantar de Brasília, dá como certa a entrada do PSD na base de Lula. Marcelo Ramos também seguiu a mesma linha. Eu acho que o PSD será a base do novo governo. O Marcelo Ramos sempre jogou contra a direita o tempo todo. Era do PL, até saiu, né? Exatamente por causa disso. Totalmente compatível esse cara. Nojento. Kassab confirma que PSD deve integrar a base de Lula e defende reeleição de Lira à presidência da Câmara. Quero falar um pouco sobre isso. Tá dando algumas movimentações. Guarde isso daí, que a gente vai falar em números daqui a pouco. Alta infidelidade. Cálculos de lideranças partidárias apontam que aproximadamente 50 parlamentares do PL e PP já manifestaram interesse em compor base do governo Lula. Quem sabe até podem sair do partido. Contando com esses números, o PT acredita que Lula pode iniciar seu mandato com a base parlamentar mínima de 264 parlamentares, contando além dos infiéis do PP e PL. Contando além dos infiéis com os partidos da sua base. MDB, PSD e a turma da esquerda. PDT, PSB, PV, PCdoB, Solidariedade e PROS. E agora o PT também busca conversas com a União Brasil. E se conseguir, teria aí 323. Mas, obviamente, nem todo o MDB apoia, nem todo o PSD deve apoiar, nem todo o PROS deve apoiar, nem todo a União Brasil deve apoiar. Então, 323 não bate. Não bate. 323 eu acho que não bate de jeito nenhum. Mas, independente, se você para e olha a situação que está, a turma do governo, vamos esquecer aí os possíveis dissidentes, e ele tem um cinza, né, que são aqueles partidos menores. Também tem um outro aí que são os gatos pingados, também nada, tem uns 3 aí para somar. A turma do governo, nossos deputados da base, cabe a eles também começar articulações para garantir um mínimo de 206 deputados. Um mínimo do mínimo do mínimo de 206 deputados. E por quê? 206 deputados é o número que você consegue, por exemplo, barrar uma PEC. Barrar uma PEC. Você tem que barrar a PEC, tem que, dependendo do que for, porque as grandes mudanças, até coisas ligadas à pauta de costumes, pode vir via uma PEC. Se você não tem 206 contrários, a PEC tem condição de aprovar. Com 205, o lado de lá pode ter 308. O Lira é um ponto aí que eu não consigo bater o martelo para vocês, e a questão do Kassab é exatamente isso daí, que é o seguinte: o Lira, obviamente, ele quer se manter no poder. E aí entra aquela discussão. Com o Lira, querendo ou não, muitos desses deputados, eles possuem algum tipo de diálogo. Estava aí há 2 anos. Se o Lira não ceder em nada, ficar irredutível, assumir uma postura de direita, isso, aquilo outro, não conversa com ninguém, existe uma grande tendência, por exemplo, do União Brasil pular no colo da esquerda. União Brasil, com MDB e PSD e a esquerda como um todo, dá o quê? 84 com 9 dá 90, 95 mais 50, 145. 145 mais 139 dá 286. 84. 284. 284, se não estou enganado. Ou seja, tem maioria para eleger o presidente da Câmara. Tem maioria para eleger o presidente da Câmara. E aí, ao invés do Lira, você vai ter um Bivar, que a turma é toda brigada, e você ainda vai estar no lado perdedor. Ou seja, você não está no lado que começa escolhendo primeiro. E se as regras forem respeitadas, a maior bancada escolhe a primeira comissão. E assim vai indo, né? Aí depois do outro lado, etc, tudo mais. Então, assim, a preferência na hora da escolha
seria da turma do PL. E aí? Qual a melhor opção? Eu não sei, eu não tô lá dentro. Eu sei que o Lira quer se reeleger a todo custo. Ele não é um cara de direita. Ele não é, assim, pode até ser um sem direita, mas direita o Lira não é de jeito nenhum. Não é bobo. E os nossos deputados? Quais são as conversas? Quais são as coisas? Quais são as movimentações? Será que a turma da direita já tentou conversar com os MDBistas? A turma lá do Agro, Centro-Oeste, o MDB do Paraná, do Rio Grande do Sul. Tentar conversar com a turma da União Brasil, até com o próprio Rueda, vice-presidente, um cara aí que vem mantendo um certo diálogo. Nossos deputados têm que trabalhar por isso, porque nesse ponto aqui, o nosso voto não contém nada. Essa eleição e a eleição do Senado são decididas pelos votos dos políticos. O Lira tem uma grande chance de ser reeleito, foi o que o próprio Kassab falou, né? O Kassab vê que a turma da esquerda deve votar no Lira. O Lira deve fazer algum tipo de aceno agora, vai colocar a PEC para votar, etc. E lá na frente ele pode ser algum tipo de resistência ou não se sabe. Se sabe? Às vezes a gente, assim, nada passa, né? Assim, muita coisa a gente não entende, mas olhos de Deus, muita coisa que pra gente é maluquice, tá tudo no plano dele. Às vezes é melhor mesmo o Lira perder. Às vezes é melhor ter um cara extremamente alinhado com o governo, começa a passar um monte de maluquice, aí dá errado, aí a população vê e fala aí, ó, foi só a turma da esquerda. Foi toda a turma da esquerda, então fica até mais fácil de culpar a população. A gente não sabe o que pode acontecer. Agora eu acho que independente disso, vai ter eleição, vai ter a divisão das comissões e o PL tem uma bancada de 99. Nossos deputados precisam trabalhar sobre isso daí. E precisam realmente começar a fazer uma oposição responsável. Agir. Não é ficar de braço cruzado. Não é ficar marcando arroba no Twitter. É realmente esgaçar a manga e, cara, começa a trabalhar, bicho. Trabalhar. Entregar. Entregas. Ainda nas questões aí de base, nomeações... Quem está sendo cotado para o Ministério da Justiça, acho que está quase confirmado, é o Flávio Dino. Agora, ele não quer que desmembre. Não pode desmembrar de Justiça e Segurança Pública. Ele quer tudo junto, quer o pacotão. Tanto criticaram o Bolsonaro no passado, agora também querem manter a mesma coisa, porque senão o Ministério ficaria enfraquecido. Então tem que ter tudo, tem que ter, né? Coordenar também a questão das polícias. Esse daqui dói. Humberto Costa é o coordenador da área de saúde. Junto com ele chamaram Alexandre Padilha, Arthur Chioro, José Gomes Temporão. Convidaram também o Davi Wipe, mas o Davi Wipe recusou. Mas chamaram o Davi Wipe. Também fez muita oposição ao governo federal. Parceiro do Dória. Essa é a turma que vai cuidar da saúde. E o Janones, por hora, ficou de fora. Janones fora da comunicação, dizem que ele pode ser mais útil se ele estiver na Câmara, né? Fazendo muita zoada e algazarra. O que é interessante é que já estão colocando o Franklin Martins, escalando o Franklin Martins, que foi o cara que fez aquele projeto da regulamentação dos meios de comunicação. E nessa lista também conta com o jornalista Kennedy Alencar. Rapaz, quem poderia imaginar? Pesquisa aí, pessoal. Kennedy Alencar. E coloca no Google também a palavra... Não vou falar não. Mas pesquisa aí. É um tipo de... É um ramo do comércio. Tem umas matérias interessantes na Veja sobre o Kennedy Alencar. Para não parecer que eu estou perseguindo ele. Hélio Doyle, que já trabalhou com o ex-ministro Cristóvão Buarque. Só a nata na comunicação. E Chico Pinheiro, ex-Rede Globo, é o mais cotado para assumir a TV Brasil no governo Lula. Assim, com toda essa questão que envolve aí política, eu acho que esse aqui até agora é o nome mais técnico que apareceu. O nome mais técnico do governo até então é o Chico Pinheiro, que o resto só tem a turma da política, né? Os técnicos estão passando bem longe. O único que até agora está sendo cotado para ser realmente um técnico é o Chico Pinheiro, ao nível que estamos. Agora a gente entende que aquele óculos vermelho dele tinha um significado a mais. Mas beleza. Comentar algumas coisas aqui nas redes sociais. Pra você ver como é a turminha do amor, né? O Felipe Neto fala o seguinte:
Rebeca Andrade me procurou aqui e me garantiu que não é Minion. Voltei a ser feliz. Nossa atleta teria curtido postagens. Isso foi o suficiente para a turma da esquerda montar em cima dela. Felipe Neto, ele começou a receber alguns comentários por sua postagem e ele apagou. Tá lá, ó, esse tweet foi excluído. Mas por mais que ele apagou, o print é eterno, né? Só para mostrar mais uma vez outro print que as pessoas também bateram. Rebeca Andrade me procurou aqui e me garantiu que não é Minion. Voltei a ser feliz. O Choquei comentou na época, ó, Rebeca Andrade procura Felipe Neto e diz que não é apoiadora de Bolsonaro. Rebeca Andrade nega ser apoiadora de Bolsonaro, curte posts sem querer. Isso vocês já sabem, né? Então assim, eu acho que um dos pontos das pessoas estarem tão insatisfeitas com as coisas que estão acontecendo e estarem demonstrando suas insatisfações, né, em manifestações, exatamente por causa desse tipo de tratamento. Cara, a pessoa tá vendo notícia, tem que se desculpar porque ela curtiu um post. Não, curtiu sem querer. Cara, que absurdo é esse? Pra virar notícia. A turma aí, né, da Inquisição já tava pronta. Cara, é um absurdo. Isso aqui é um absurdo. É um absurdo. Felipe Neto, ele também externa uma coisa que a gente vem falando, e o que eu tô falando, e o que eu também venho comentando com vocês, né? Como o selinho azul, Ave Maria, causa um rebuliço. Faça a sua parte, debloque em quem assina esse Twitter Blue. Não aceite. Não aceite. Você, plebeu, bloqueie as pessoas que pagam. Só aceite nós, os seus ídolos, com o selinho azul, que nós realmente merecemos. Ontem, no início do dia, e a turma fazendo diversas mudanças, eles criaram meio que uma espécie de selinho, outro selo. Além do selo azul, agora teria um selo cinza para... Esse sim seria o novo selo azul. Teria 2 selos. Aí eu falei pra vocês, ou seja, viu que fez besteira, voltou atrás, mas manteve a decisão e agora vai ter 2 selos de verificado. Não, Felipe, não. Ao longo do dia, esse novo selo desapareceu. Foi só um pequeno teste, etc. E o Elon Musk, ele desistiu disso. Aí o Felipe tá lá, Elon Musk completamente perdido. Lançou o selo oficial hoje, o resultado foi um desastre. Páginas de humor receberam um selo e o presidente da República eleito, por exemplo, não recebeu, por exemplo. Conclusão, acabou de anunciar que acabou com esse novo selo. O cara tá administrando a rede que nem criança. O interessante é ver o Felipe Neto falando de um empresário, que é o homem mais rico do mundo, que tem uma empresa que tem foguetes que pousam de ré, um sistema de internet mundial via satélites, carros elétricos que dirigem sozinhos, e o Felipe Neto tá falando que esse cara tá completamente perdido. É por isso que o Felipe Neto não quer perder a exclusividade do selo azul, né? Para realmente poder passar vergonha no crédito, no débito, no pré-datado. Mas não, eu tenho meu selinho azul. E aqui é só a postagem onde o Elon Musk responde, né? O cara fala, pô, eu recebi, agora sumiu, etc. Aí o Elon Musk falou, cara, tirei. O selinho azul vai ser o grande nivelador. Vamos nivelar todas as pessoas. E aí as redes sociais vão ser ditadas por quem tem mais engajamento. Que eu acho que esse é um dos caminhos mais importantes. Só para falar também de todo o amor. Você que é pai, o Rui Castro, em seu artigo de opinião na Folha de São Paulo, diz o seguinte: o ódio começa em casa. Quantos pais e mães, hoje no Brasil, não estão inoculando o NZ em seus filhos? Aquela ideologia nefasta que rondou lá a Alemanha na década de 30 e 40. Então, ó, pai e mãe aí tá colocando na cabeça da criança. É como enxergam vocês. E desembargador debocha de manifestantes. Pau nessa direita idiota. Porrada, né? Até o clamor, gente. Quer ver uma coisa que poderia realmente ser endereçada dos clamores? A PEC 5. Vamos ressuscitar aí a PEC 5. Você lembra da PEC 5? Que falava sobre o conselho do Ministério Público, etc. A gente comentou lá atrás. Poder... não, tanto aqui tá organizado nesse meio de campo.
Vai ser direcionada para isso, só como sugestão. Sei lá, tirando aqui da cabeça. Não sou um líder político. Só que para não ficar só na crítica. Na crítica também ficar na proposição, para dar alguns exemplos para ilustrar. E vamos falar do COP27. É um assunto que eu acho que muita gente está deixando passar, mas é bem importante. Pena que nossos deputados não comentam sobre esse tema, mas a gente fala. ONGs esperam que governo Lula priorize metas do Acordo de Paris. Essa turma aí vai discutindo sobre isso lá na COP27. E entre os objetivos do Acordo de Paris está redução das emissões a partir do desmatamento e da degradação florestal, agricultura de baixo carbono e diminuição da desflorestação. Perceba como tem desmatamento, degradação florestal e desflorestação. No final do dia, se essa turma puder, eles vão passar algum projeto de lei para falar o seguinte: se hoje você tem que preservar 20% de sua terra em determinado lugar, agora vai ser 50%. Na Amazônia você tinha que preservar 80%, você não pode mais fazer nada. Se deixar, vai acontecer isso. Agricultura de baixo carbono. É sério que o problema é a agricultura? Pessoal, será que realmente o problema é na agricultura? Será mesmo? Ou será que essa turma... É porque tem aquelas conspirações malucas, né? Não, às vezes essa turma está preocupada em controlar os alimentos, isso, aquilo, outro, né? Encarecer. Comida o cara come todo dia. Se tiver um controle, meu Deus. Segundo os ambientalistas, para conter mudanças climáticas, é importante que setores de uso da terra e da agropecuária reduzam suas emissões em aproximadamente 75%. E olha só. Quem é o maior emissor do mundo? Não é o Brasil. Não é o Brasil. Quem é o segundo maior? Estados Unidos. O maior de todos é aquele país, vermelhinho. Segundo os Estados Unidos. O país vermelhinho, ele emite o que ele emite por causa da atividade na Terra? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Tem fazenda lá? Tem. Mas as emissões são por causa disso? De jeito nenhum. De jeito nenhum. A turma está preocupada com a agropecuária e está fechando os olhos pro que realmente importa. Por que não começa a fazer realmente assim, um filtro? Olha aí como é que tá a operação de várias indústrias. Se tem chaminés adaptadas, como é o processo é até de emissões, etc. Se tem um reaproveitamento, não tem. Tem muita coisa que pode ser discutida. Será que é o Brasil? A pessoa está preocupado, cara, com as emissões do uso da terra e agropecuária. Isso aqui é a nível de Brasil, né? Óbvio. Acho que o problema não é o Brasil é solução. A matriz energética brasileira, ela já é, assim, em sua grande parte, uma matriz, como eles dizem, né? Sustentável. Hidrelétricas, energia solar, energia eólica. Uma parte da matriz brasileira é de fontes renováveis. Maior parte. Esses outros países, eles às vezes emitem mais do que o Brasil. Eles dependem de termoelétricas, queimam carvão adoidado. Mas qual a preocupação? É o agronegócio. Agronegócio. A locomotiva da economia do Brasil. E onde estão os nossos representantes desse tema? Na boa, eu vou valendo que muitos de vocês estão mais inteirados sobre essas questões aqui do que muito parlamentar, muito deputado, muito vereador, muito prefeito de direita, que tem mesmo. Mas tô nem aí. Estudo prevê gasto trilionário com a transição energética. Olha essa sequência de notícias que envolvem dinheiro. Essa é a primeira. Precisa investir anualmente 1 trilhão em 2025, 2,4 trilhões em 2030. Isso levando em consideração apenas países em desenvolvimento. Esquece as grandes potências. Só os países em desenvolvimento. 2,4 trilhões de dólares. E sem contabilizar as demandas dos comunas, que são os maiores emissores do mundo. Aí vem, falando de Brasil. Riscos climáticos impactam 40 milhões de crianças e adolescentes no Brasil, diz a Unicef. São os que menos contribuem para os riscos, mas vão sofrer de forma mais intensa e por mais tempo. Segundo Paola Babos, representante do Unicef no Brasil, o principal dano é a contaminação por pesticidas. A esquerda nunca chama de defensiva agrícola, né? Pesticida, é pele do veneno. Essa matéria, ela não é aleatória.
Não sei se vocês vão lembrar, quando a gente comentou sobre o julgamento da pauta verde, que estava lá nas instâncias superiores do judiciário brasileiro. Uma das teses que estava sendo colocada pela esquerda era que muitas das decisões precisavam estar nas mãos do judiciário, não do legislativo. E por quê? Porque o poder legislativo, ele é um poder constituído. As pessoas que votam são quem tem a partir de 16 anos. Logo, os legisladores, eles não representam as crianças, assim como a turma do executivo. Então, o único poder da República que lida e contempla toda a sociedade é o poder judiciário. E o que essa matéria disse? Quem são os mais prejudicados? As crianças. Logo, mais do que nunca, o poder judiciário precisa resolver isso. Pesquisem quem é que está do mundo jurídico lá na COP27. Uma dica. Ele não estava ontem em um evento que virou notícia. Teve ontem um evento. Ele foi o único que não estava presente. Olha onde é que ele estava e qual foi o assunto que ele estava discutindo. Até já adianto. Litigância climática, né? Que é exatamente essa questão. O debate da judicialização em torno das questões do meio ambiente. Aí vem o Banco Central Europeu. Para os bancos centrais de todo o mundo, o combate às mudanças climáticas e o combate à inflação pode andar de mãos dadas. Tornar nossas economias mais verdes reduz os custos da transição para a economia de baixo carbono e ajuda a garantir a estabilidade de preços no longo prazo. Será? A agenda ESG, o pessoal, né, diz que ela acaba às vezes por gerar um desinteresse no investimento, por exemplo, na questão de refinarias, petróleo, né, combustíveis fósseis. E a turma acusa isso daí de acabar causando, né, um incremento nos preços. Os preços aí subindo. Então, eu não consigo entender muito bem, né, como é que o pessoal fala, estabilidade de preço a longo prazo, etc. Porque eles vão falar que vai ter novos gastos que vão aparecer se a gente não salvar o planeta. Mas é complicado. Essas são as preocupações do Banco Central Europeu. Imagina. Só para a gente discutir a preocupação. Mais uma vez, o John Kerry, americano, estava lá, aquele que apertou a mão do Maduro, apresenta na COP27 plano de crédito de carbono que já não é sobre críticas. Esquecendo o plano dele, que é que ele quer apresentar. Olha o que está sendo apresentado. Crédito de carbono, crédito de carbono, crédito de carbono, crédito de carbono. Não, tem que ter mercado de carbono, mercado de carbono. Já estão discutindo o preço. Cara, olha isso, gente. Vocês conseguem pensar nessa discussão há 10, 20 anos atrás? Em 10, 20 anos, a gente tá falando assim de jogo açúcar e fala, meu Deus do céu. Se brincava no passado, falava, ó, aquele cara que é um pouquinho mais avantajado, daqui a pouco você não vai poder fazer piada com ele. Você vai fazer piada com ele, vai ser, sei lá, fobia. Não tá acontecendo hoje? A direita, eu realmente queria que nossos parlamentares começassem a se debruçar sobre isso daqui. Isso aqui vai impactar a vida de todo mundo. E aí que eu falei que tinha um senador específico que eu queria falar, e a gente chega ao final do vídeo, que é mais uma vez a minha surpresa. Olha quem tá falando sobre essas questões ligadas ao meio ambiente. Plínio Valério, senador do PSDB, lá do norte do país do Amazonas. Ele fala uma coisa que realmente é importante. O dinheiro, você doar dinheiro, não é um problema. Não é um problema você ter o Fundo Amazônia. Qual o problema? O uso do dinheiro. Ele diz, ó, sou crítico do Fundo Amazônia, mas é dinheiro que vai entrar na região norte. Apelo para que haja um monitoramento responsável dos recursos despejados em ONGs e que não chegam na população. E a fala dele é interessante. Sou um crítico ao Fundo Amazônia, mas a gente tem que entender que é dinheiro, verba que vai entrar na região norte e na Amazônia. Por isso mesmo, precisamos acompanhar e monitorar mais de perto e mais responsável esses investimentos. Olha só, uma só ONG recebeu 16 milhões, abre aspas, para o fortalecimento da gestão territorial e ambiental de terras indígenas, fecha aspas, 16 milhões. Uma outra recebeu 31 milhões e 600 mil para apenas 2 projetos em unidade de conservação. Eu estou dando só 2 exemplos. O da Amazonas recebeu 54 milhões. Sabe quantas pessoas foram atingidas? A Amazônia tem mais ou menos 25 milhões.
o Fundo Amazônia atingiu 167 mil pessoas, de 25 milhões de pessoas. Não foi falta de dinheiro, é o dinheiro mal empregado, presidente veneziano. É isso que eu quero acompanhar de perto, por isso que eu pedi e estou cobrando a instalação ainda da CPI das ONG para investigar essa gente. Enquanto não ligar para o homem que está deitado, caído, quedado, humilhado, sem dignidade, não se pode manter uma floresta em pé. Não existe meio ambiente preservado sem você preservar o ser humano. Tem muita gente que às vezes esquece do ser humano para focar só no meio ambiente, né? O ser humano a gente vê depois. Aqui estão o link das matérias do vídeo de hoje. E chego por aqui mais uma vez ao final. Manda todos os vídeos lá no canal do Telegram. Tinha tempo, né, que dava um play num vídeo, tá só mandando só os links. Hoje é quinta-feira? Acho que é quinta-feira. Hoje não, por hora não tem nada. Fico por aqui, escolha meu trabalho, posso estar membro do canal, tem um botão de valeu, tem o Patreon na descrição. Lembra de compartilhar esse vídeo, chegar aí quem sabe no final do ano, 700 mil inscritos, tá pertinho, acho que é possível. E no mais é isso, gente. Fujam da turminha, né, que promete demais, que tá ali muito preocupada com o engajamento. Não dá atenção pra isso não. Óbvio, tem assunto que é muito importante, a gente não pode deixar de lado. Mas volto a falar, gente, não fiquem monotemáticos. Tentem usar esse clamor para algo assim realmente importante. Essa própria questão aí, essas questões do meio ambiente, elas vão estar em destaque na próxima legislatura. Tem uma CPI da ONG que já tem assinaturas suficientes para ser instaurada. E aí? É uma opção, né? Já pensou? Rola na CPI. A CPI é o instrumento da minoria. Precisa de 27 assinaturas. E depois só o aval, né, do presidente e da casa. Então, acho que tem muita coisa aí que pode acontecer, agora depende de uma atuação realmente efetiva dos nossos representantes. Aquele grande beijo e abraço, tamo juntos, valeu meus amigos, fui!